Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo na paz. E bora lá, vou fazer um bolinho aqui, vamos ver o que vai dar. E se der, eu gravo mais alguma coisa hoje pra vocês, tá bom? Então bora pro bolo. Eu vou fazer um bolo de churros. Era pra mim ter feito ontem, mas ontem eu fiz o pão caseiro e depois fiz aquela faxina toda e me cansei. Ô, gente, o meu bolo, lógico, eu tô pegando da internet, tá? É o bolo churros. Eu vou falar pra vocês aqui a receita. Ó, vai 3 ovos inteiros, 3 colheres de margarina, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo peneirada, meia xícara de leite, meia colher de canela em pó e 1 colher de fermento em pó. Vocês me perdoem pelo barulho, a Sofia está guardando louça, tá bom? Daí a cobertura vai ser doce de leite, açúcar e canela em pó, tá? Aí, ó, vou bater as claras em neve e vou reservar. Em outra vasilha, eu vou bater a gema, a margarina e o açúcar. Vai formar um creme. Aí, depois, misturar o trigo e o leite batendo sempre, certo? E no final, colocar a canela e o fermento em pó. E misturar as claras em neve por último, certo? E colocar numa forma untada, né? Bem untada, tá pedindo aqui. No forno já pré-aquecido em 180 graus. Beleza? Agora eu vou colocar o ovo. Os ovos. Os ovos não, as gemas. A margarina. Então, tão bem generoso. Deixa eu pôr lá. E o açúcar. 1 xícara de açúcar. Pronto. Gente, aqui já tá o meu trigo peneirado, 2 xícaras. E aqui tá o ovo, né? O açúcar e a margarina. Então, pede pra adicionar junto com o trigo. Deixa eu erguer aqui que fica melhor.
Vamos ver, né, gente? O que vai dar. Prontinho, vou levar pro forno. O forno já tá pré-aquecido. E vamos ver o que vai dar. Oi, gente. Continuando o vídeo, né? Já fiz o bolo, bati tudo certinho. Coloquei pra assar. Estou bordando um chinelo. E vou olhar aí e aqui, tá? Porque tô mexendo com a agulha, é costurado. Então, se eu... Aqui a agulha. Se eu me descuidar, eu levo uma espetada. Então... Gente, vou começar do começo, né? Sou nova por aqui no YouTube. Sou casada há 24 anos, graças a Deus, né? Deus tem abençoado o nosso casamento e tem nos dado... Deus abençoou a gente com 4 filhos. 3 meninos e uma menina, né? O meu filho mais velho tem 22 anos. Tá com o pé dentro do 23. O meu segundo filho, que é o Ruivo, tá com 20. Também tá com o pé dentro do 21, né? Então, assim... E começou os aniversários. Agosto foi aniversário do meu esposo. Setembro é do João. Outubro é do Vitor Hugo, que vai fazer 21. E assim nós vamos, né? Aí o Gabriel tem 17 anos. Ele vai fazer 18 ano que vem, em fevereiro. E temos a nossa princesa Sofia. Que Deus deu ela pra gente, né? E eu queria engravidar. Ela vai fazer 8 anos em outubro, né? Já escutaram ele falando, né? Dia 11. Na véspera do Dia das Crianças. Enfim. E eu tinha os 3 meninos e eu sempre queria mais um. Independente se fosse vir menino ou menina, eu queria mais um e laquear, né? Porque a gente sabe que tomar remédio por muito tempo faz mal, né? E assim foi. Então Deus preparou e deu pra gente 4 tesouros, né? Já estão batendo asa já, né? João resolveu alugar uma casa, está morando, ele e Deus, e a Polly, né? Que ele arrumou uma cachorrinha. E o Vitor Hugo também resolveu, né? Se ajuntar com a namorada, foi morar junto. Estão bem, graças a Deus. E tá aqui em casa agora, eu, o Cid, a Sofia e o Vitor Gabriel, né? Pode chamar de Gabriel. Como fala, a gente começa só os 2 pombinhos no ninho, enche o ninho e vai voando, né? Eles vão ter um asa e vão indo. E eu quero falar do meu parto pra vocês, dos meus 4 partos, que foi um diferente do outro. Eu tive várias, como que eu posso dizer? Ai, meu Deus, me sumiu a palavra da memória agora. Experiência. Foi uma experiência diferente da outra, dos 4 partos. Então, assim, vou começar pelo João. O João, o João vai fazer 23. Eu tinha 21 anos quando eu tive o João. 20 anos quando eu tive o João. 43 eu tô. Então, bora lá, né? E o parto do João foi um parto tranquilo. A gravidez inteira foi tranquila. Só que eu sempre fui de dormir. Eu sou muito dorminhoca, então eu dormia muito. Aí eu morei um pouco com a minha mãe. E eles vieram pra cá, pro Paraná, de mudança. Aí, até meus 6 meses de gravidez, a minha mãe ficou por aqui. Depois eles resolveram ir embora pro estado de São Paulo, até porque lá é a casa própria, né? E meu pai tá na casa e tal. E foram embora, e eu fiquei. Aí, nisso, eu fui morar com a minha irmã no sítio. Aí, eu tive o João e eu morava com ela. Só que ela ficava brava comigo, porque eu só queria dormir, né? Eu era bem dorminhoca. Daí ela falava que eu não podia ficar dormindo, porque senão o neném ia ter preguiça pra nascer, vai vendo. E eu e minha irmã, a gente tinha uma amiga, né, muito em comum,
que hoje ela já descansa nos braços do nosso Deus, no colo do Pai. E essa conhecida nossa menina, ela fazia as contas certinha da data da última menstruação da gente. E ela fazia. E ela acertava. Ela fazia com as fases da lua lá e dava certo. Deu certo com a minha irmã. Aí, né, comigo num dia que tava prestes já, né, o João nascer. Ainda eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu tava na casa da minha irmã, a gente jantou, né, tudo. Tinha tomado banho. Aí eu falei pro meu esposo, vamos tirar umas fotos? Aí tirou. Eu e ele, eu tirei com 3 sobrinhos meus, com a minha irmã. Aí tirou uma foto minha, com aquele barrigão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí tiramos a foto, tudo. E uma conhecida nossa ligou, né? Aí ela ligou, e aí, Adéia, como que tá, né? Nada ainda. Aí eu ainda brinquei, meu Deus, tô com dor. Foi brincadeira, tá? Aí nisso, beleza, passou, a gente deitou pra dormir e passou um tempo, né? E deu como se fosse um estralo em mim. Sabe quando você quebra um galho seco assim, dá aquele estralo? Aí tá, beleza. Aí levantei, falei, eu achei aquele estranho, chamei minha irmã. Aí minha irmã falou assim, anda, às vezes foi sua bolsa que rompeu, dá uma andada. Aí eu andei, tudo. Nada de demais, nada, nem tampão não tava saindo, essas coisas. Aí voltei a deitar. Que eu voltei a deitar, não demorou muito, aí veio, Jesus amado. Veio como se fosse um rebentando pedra. Aí eu chamei minha irmã, aí ainda meu cunhado falou pro meu marido, vamos homem, vamos, o neném vai nascer em casa. Aí na época era táxi, né? Não tinha Uber, essas coisas assim. Aí chamamos o táxi, e o taxista já tava sabendo, né, que era um conhecido nosso. E inclusive o ponto dele era na Santa Casa de Cambé, João nasceu em Cambé. Aí, nisso já começou a me dar dor. Me dá dor. Aí nós fomos pro hospital. Chegou lá, era o parto mesmo, mas fez aquele exame que faz pra colher o líquido, tava limpinho, tava tudo certo. E ponhou o cardiotoque em mim e foi. E foi vindo. Do João, aí eu tomei banho, sentei na cadeira, com água nas costas, pra ir dilatando mais. Aí teve uma hora que não deu nega, né? O neném veio. Aí, João, eu achava que eu ia sofrer mais do João, né? Por ser nova, por ser o primeiro parto, que nada. Foi rapidinho a evolução do parto. João nasceu. Aí, até aí, beleza. Tanto que ele nasceu, não demorou muito, era de madrugada, meia-noite, né, e pouco. Aí eu fui tomar banho, comi comida mesmo, arroz, feijão, carne assada, lembro como se fosse hoje. E tô lá, né, esperando o pai da criança, né, e nada. Aí eu peguei e falei pra uma das enfermeiras, falei assim, viu, meu esposo tava aqui, ele ficou esperando, porque o nenê já ia nascer. Aí ela ligou lá na portaria lá, né, aí falaram, nossa, meu esposo tava lá dormindo no banco de ação. Isso já era quase 4 horas da manhã, né, e como eu tinha tido nenê, eu tava esperta, eu não tava dormindo. Aí ele subiu, né, então o parto do João foi rapidinho. Aí veio o Vitor Hugo, né, o João Vitor, quando o Vitor Hugo nasceu, o João Vitor tinha acabado de fazer 2 aninhos. Bebê, fiquei com 2 bebês. Mas no parto do Vitor Hugo, eu sofri um pouco porque eu tive, como fala, se eu não tomasse os remédios e ficasse de repouso, ia ter parto prematuro. Aí eu não podia pegar o João. E o João não tinha nem 2 aninhos ainda. Você imagina? 1 ano e meio querendo o colo da mamãe e a mamãe não poder pegar. Então eu sofria, eu chorava e assim foi. Aí quando, né, beleza, foi. Aí um dia eu passei muito mal e fui pro hospital. Aí eu tive o falso parto do Vitor Hugo. Tanto que dos 7 meses até o Vitor Hugo nascer, eu tive que ficar de repouso, né? Eu tive a minha cunhada, a Edna, que ela me ajudou muito, ela é esposa
Ou ela é irmã do meu esposo. E ela que fazia tudo pra mim, né? E eu, à base de remédio, vomitava muito. O que não era nem pra mim estar passando por isso, porque já era 7 meses, beleza. E assim foi. Então eu tive que resguardar o parto, né? Eu tive que... Ai, tem nome, né, gente? Mas na hora que a gente tá gravando aqui, some os nomes. Aí eu tive que ficar de repouso, tive que repousar tudo. E assim foi, por um longo período. Aí ia pro hospital com dor, tomava remédio, voltava e assim nós ia. Aí, um belo dia eu falei pro meu esposo, eu não aguento mais, vamos lá. Gente, era época de eleição de prefeito e vereador. E tinha um vereador na nossa cidade, que inclusive ele que fez o meu pré-natal. Aí ele trabalhava no SUS, né? E tinha o consultório dele particular. Mas eu ia pelo SUS no posto. Beleza. E nesse dia que eu fui com dor, já tava com 38 semanas. Naquela época eu acho que já fazia o parto com 38 semanas ainda. Uma coisa assim. Aí, o que aconteceu? Eu chorei, hein? A hora que eu vi ele, chorei. Falei, pelo amor de Deus, doutor Almiro, faz o meu parto, eu não aguento mais dor, vomitar e remédio. Aí ele me internou. Aí o meu parto foi de indução. Induziu o meu parto. Aí eu entrei no quarto, tinha uma mulher lá já. E ela já tava na indução já. Gente do céu, eu fiquei horrorizada, né? Porque ela gemia, ela gritava bastante, chorava. Aí eu falava, meu Deus, pra que isso? Né? Sabendo que do João, meu, foi pra pimba, o João nasceu. Aí eu ficava, meu Deus. Mas jamais passou pela minha cabeça que a bonita aqui ia ter a mesma coisa, né? Porque assim, a hora que ela começou a entrar em trabalho de parto, pela indução, eles vieram e colocaram remédio em mim. E eu toda bonita, né? Charmosa, pomposa. Rapaz! Eu fui internada 9 horas da manhã. Quando foi lá para um meio-dia e meio, mais ou menos, que essa mulher entrou em trabalho de parto, eles induziram o meu. Jesus amado! É o drobo, o tríplico, o quadrúpede, o quintúplete, tudo dobrado, a dor. Jesus, eu achei que eu ia morrer. Achei que meus ossos estavam tudo quebrando. Mas enfim, tive o Vitor Hugo de parto induzido. Ótimo, beleza, graças a Deus, saudável. E fiquei com 2 bebês, né? Nessa época minha irmã que me ajudou, porque daí nisso eu já morava lá no sítio mesmo que ela morava, mas já tinha arrumado uma casinha pra gente. Então, era ela que ajudava eu, né? E a Edna também, a Edna me ajudou muito, minha cunhada. Daí, nozes. Não, minha irmã não morava mais nesse sítio, era outra família. Aí, era outra família, por isso que foi a Edna que cuidou de mim, minha cunhada. Te amo. Beijo, Edna. Comadre. Aí foi bem, muito, tá. Mudamos desse sítio, fomos para outro sítio e, né, só morava nós, meu esposo tomava conta, fazia tudo. E daí resolvemos que queria ter outro filho. Aí veio o Vitor Gabriel, né? É o nosso terceiro. Aí meio que nós desanimamos quando a gente tava morando nesse sítio. Aí eu quis ir embora para São Paulo, para perto da minha mãe, perto dos meus pais lá. E nós fomos, né? Isso eu já tava com dezembro, janeiro, fevereiro. Eu já tava com 7 meses de gestação já, entrando pro 8º mês. Nós chegamos lá em São Paulo, eu morei junto com a minha mãe, dia 23 de dezembro. Aí tudo, até então eu não tinha sentido nada nunca do Gabriel. Aí dia de Natal eu passei nervoso.
no dia de Natal lá. Passei muito nervoso. A minha vovó era viva, tanto que o almoço a gente fez na casa dela. Mas, assim, o que eu posso dizer pra vocês? Daí, de lá pra cá, eu comecei a ter dores direto, repentinamente, continuamente, repetidamente. Aí, na cidadezinha lá, não tinha ginecologista, era médico clínico geral. Aí, mandava ir pra Santa Casa. Lá vai eu pra Santa Casa tomar remédio. E ia com dor, ia chorando, mas eu tinha dor do Gabriel, meu Deus do céu. Aí se falava que era o falso parto, né? Até então, né? Beleza. Aí ia pro hospital, voltava, ia de ambulância, dependia de vizinho. E assim foi, até o Gabriel nascer. No dia que eu tinha certeza que o Gabriel ia nascer, eu não fui na cidade que pertence ao patrimônio que o meu pai mora, meus irmãos moram. Resolvemos ir pra cidade grande. Tipo assim, a pessoa mora em Jataizinho, né? Porque vou pôr aqui no Paraná. E ao invés de vir aqui em Biporã, foi em Londrina. E eu fiz isso. Fui pra cidade grande lá, fui pra Jaú. Menti o endereço. Pecado, né? Ai, Senhor, me perdoa, mas foi por uma boa causa. Porque eu queria ir na maternidade e eu tava com muita dor. Aí tinha uma doutora de plantão, muitas mulheres ganhando nenê, muitas. Aí a doutora que tava de plantão, ela fez o toque em mim, tal, põe eu no cardiotoque, viu o líquido, tudo limpinho e falou pra mim, você vai ter esse nenê hoje. Mas esse hoje pode ser meia-noite, pode ser amanhecer no dia. E isso era no meio de tarde, mais ou menos. Aí o que ela falou pra mim? Como eu vi aqui na sua ficha que você mora aqui perto, não vou te internar. Você vai embora pra casa, toma banho, relaxa. E o nenê vem hoje. Ai, gente, sério. Eu desci aquela escadaria daquela maternidade chorando. Mas eu chorava que nem criança, porque eu levei mala, levei tudo, né? Porque eu falei, é hoje. Ai, eu cheguei em casa. A minha avó era viva. A mãe lá. Aí eu falava pra mãe que a avó que ia ser minha parteira. Olha, gente, é porque minha avó foi parteira por antigo, né? Acho que teve 14 filhos, se não me falha a memória. E ela foi parteira. Daí eu falava pra minha mãe, eu não vou mais. Eu vou ficar aqui, eu vou ter nenê em casa. Eu não aguento mais ir no hospital. E não vou. Falei pra ela, o nenê vai nascer em casa. Tá bom, beleza. Passamos o resto da tarde, tudo, jantei, fomos dormir. Quando foi de madrugada, pluf, a bolsa rompeu. Aí eu falei, agora vamos. E os meus trabalhos, os meus partos, eles, assim, como que eu falo? Eles evoluem muito rápido. Isso aqui é um dedal, gente, pra empurrar a agulha, pra não machucar a ponta do dedo. Aí, tinha combinado com o nosso vizinho, que quando eu fosse pro hospital, meu esposo ia chamar ele. Mas nesse dia eu falei, não, chama a ambulância, vai. Aí ligou lá, a ambulância veio rapidinho, nós falei, meu Deus do céu. Acho que 22 quilômetros. Pista ruim, porque lá é lugar de canavial, é cana, então é muito caminhão. E lá eu com dor, e vai e vem essa dor. Isso já era umas 4 horas da manhã, 5 horas mais ou menos. Aí fomos pro hospital. Meu esposo foi comigo, né? E eu toda feliz, graças a Deus. A minha mãe ficou com meus 2 meninos. E nós fomos lá buscar o Gabriel no hospital, né? Chegamos no hospital. Lá não fica ginecologista de plantão. Só fica pediatra e clínico, né? Nessa cidade, nesse hospital. Nessa Santa Casa. Aí eu peguei e ela me internou, né, a moça, a enfermeira tal, ligou pra doutora, falou, ó, tem uma mãezinha aqui que tá entrando no trabalho de parto, mas esse neném vai nascer lá pras 10 horas. Eu assustei e falei, não vai não. O neném já vai nascer. Ela falou, não, você só tá com 6 centímetros dilatado e o neném não nasce agora. E lá em São Paulo eles fazem a lavagem, né, na gente lá. Tem que fazer, a ducha doida lá. E o meu esposo ficou comigo até então, eu tomei um banho, beleza, deitei. Aí ela falou pra ele assim, ó, a ambulância tá lá fora, você pode voltar com a ambulância, que a hora que o neném nascer a gente liga e você vem.
Eu segurei na mão dele e falei assim, não vai não. Fica aí que o neném já vai nascer. Aí me internou num quarto, só tava eu sozinha, onde fica ali o pré-parto, né, que fala, e eu ali. E bem na minha frente tinha um crucifixo. E eu falava assim, é eu e Deus. Porque a doutora lá, ela tem uma fama assim de muito bruta. E eu tinha medo. E eles falavam que ela, e do João e do Hugo, não dilacerou, não teve que cortar, eu não tive ponto. Então, a gente fica muito bem. Aí eu falava do Biel, também não vou ter. Ué, se eu não tive dos meninos, porque do Gabriel eu vou ter. Aí eu olhei e falei assim, Senhor Jesus, é eu e você. É eu e o senhor. E vamos, que olha, o neném vai nascer. Gente, a dor veio de uma tal forma que foi eu e Deus e o Gabriel. Veio a dor, Gabriel nasceu. Gabriel nasceu, eu que ajudei, né? Não vou entrar em detalhes. Ele chorou. A enfermeira veio correndo com os olhos bugalhados, quase desmaiando. Eu falei pra ela, eu falei que era hoje que o neném ia nascer. Aí nisso ela já ligou pra ginecologista, pra obstetra, né? Ligou lá em cima pra pediatra descer, um clínico, qualquer coisa assim, pra me dar, né, assistência naquele momento. A pediatra já chegou, pegou o neném, tudo certinho. Mas como que pode? Ela ficou ainda se debatendo, né? Eu falei, eu mandei seu esposo embora. Eu falei, não, mas pode chamar, porque ele não foi. Eu mandei ele esperar, porque eu sabia que o neném ia nascer. Ela falou, não acredito. Eu falei, não, eu tinha certeza que o neném ia nascer. Pois foi assim, então. Ó, um parto diferente do outro, né? Então, do Gabriel foi um parto, por mais que eu tive o pré-parto, aquela dor, tudo, ia pro hospital e voltava. Quando me deu que a bolsa rompeu e eu entrei em trabalho de parto, foi rapidinho, né? Beleza. Agora vamos para o final, né? Que é a Sofia. Gente, o parto da Sofia, eu também tive dor depois dos 7 meses. Só que meus meninos já estavam tudo grande. Meus meninos já me ajudavam em casa, meu esposo. Então, eu tava sossegada, né? Mas mesmo assim, eu ia pro hospital, voltava. E a Sofia tá com 7 anos. 7 anos tira 3 do que eu já tenho e mais 4. 36 anos eu tinha da Sofia. E um dia eu fui atendida no hospital local aqui em Biporã. E eu fui muito maltratada, sabe? Na época. Mas eu não levei pro outro lado. Não deixei meu coração ficar peludo. Mas eu fiquei com medo. Aí o que eu fiz? Falei pro meu esposo. Porque me deu... Voltando um pouquinho. Porque me deu pré-diabetes na gestação. Meu corpo não era mais um violãozinho, né? E deu pré-diabetes, eu já tava gorda. E minha barriga bem grande, eu fiquei bem grande da Sofia. Vou ver se eu acho foto aqui, porque eu vou ter só do João e da Sofia. Dos meninos eu tirei em câmera, daquela época, dos outros dois, que era ainda câmera de filme. Os filmes ainda tá guardado aqui hoje. Nem sei se presta, se for revelar. Aí tá. Menina, um dia eu cheguei, eu vim várias vezes também, porque eu tive dor, eu tinha dor da Sofia. Cheguei a ficar... daí esse dia que essa doutora me distratou, ela pegou e falou assim pra mim assim, você já é mãe de 3, será que você não sabe a hora que é a hora de você ganhar neném? Sem fazer nada, sem pôr o cardiotóxico em mim, nada assim. Aí ela pegou e já foi rasgando assim, ela falou assim, nossa, você além de ser pré-diabética, tá obesa, olha gente do céu, e já tá passando da idade de ter nenê. Eu tinha 36 anos, a gente sabe que já é mais arriscado. Aí eu não falei nada, eu só chorei. Ela fez um toque em mim que arregaçou com a minha vida, com a minha alma, doeu. Até no meu cérebro doeu, desde o dedão do pé. Eu acho que ela já fez isso com intenção ruim, sabe? Aí ela me colocou... Aí ela fez o toque e eu já tava delatando. E nisso ela me colocou no cardiotoco. Ó, meu forno apitou, eu vou lá ver. Já eu volto aqui, pera lá. Voltei. O bolo ficou pronto. Mas lá na receita pede pra deixar esfriar um pouco.
Aí, essa doutora me colocou no cardiotoco. Cardiotoco, cardio, não sei o que. Colocou. Daí ela, com aquela cara dela de... Tipo assim, como que eu posso dizer? Se equivocou ao falar que eu não sabia se o neném ia nascer ou não. Por quê? Porque daí ela pegou e falou pra mim assim, pro meu esposo, realmente o neném tá querendo nascer. Tá com... Ela já tá com dilatação, mas pela semana que ela tá, não... A neném não pode vir agora. A não ser que vocês erraram na conta, ela falou. E essa gestação tá maior, já tá mais adiantada, né? Falou. E se o neném nascer agora, da forma que ela tá, sem cuidado diabetes, o neném pode nascer diabético. E, ai, gente do céu, tudo que não precisava ouvir, ela falou. Só que ela, sabe? Aí tá. Daí ela falou assim, então eu vou internar ela. Aí me mandou pra Londrina, né? Morando em Biporã, ela mandou eu pra Londrina. Aí lá eu fiquei internada 3 dias. Tomando remédio pra neném não nascer. Aí fiquei, né, internada esses dias todos. E voltamos pra casa. Beleza. Aí nisso, eu falei pro meu esposo. Aí voltei no hospital, era ela de novo. Voltei com tanta dor. Aí me ponhava no remédio, me dava remédio. Aí. Desculpa. Aí ela pegou. Cadê a agulha? Aqui. Aí eu fiquei, tá, beleza. Voltei mais 1 ou 2 vezes, mas daí, graças a Deus, era outras doutoras que tava, outro doutor, e tratava a gente super bem, né? Aí ela, tá. Aí eu peguei, falei pro meu esposo, não vou ter no SUS, não. Fiquei com medo, né? Eu falei, não, eu não quero essa doutora, não. Aí falei pro meu esposo, não quero. Aí nós começamos a pesquisar pra pagar, pra fazer uma cesárea e laqueadura. Aí foi na onde que a gente, né, andou bastante atrás, indicaram um doutor muito bom, que foi ele que fez meu parto e tal. Marquei uma consulta com ele, dia 10 de outubro. Dia 10 de outubro. Vamos ver onde nós vamos chegar aí. Aí ele me tranquilizou, falou que não, que eu era pré-diabética, mas não era para me esquentar a cabeça, que não era nada disso, que tava tudo certo com o nenê, eu ouvi o coração tudo, mas não fez toque, não fez nada. E eu já tinha comprado a passagem da minha mãe, né? Não, mentira. Volta. Fui no doutor, tudo. Passei por ele. Aí ele pegou e marcou o parto meu, a cesárea, para o dia 16 de outubro. E saímos do consultório dele. Passei na rodoviária, comprei a passagem da minha mãe, que era ela que ia vir para ficar comigo. Fiquei tranquila, relaxada. Avisei todo mundo, avisei os familiares, ia ser parto normal, tudo. Até aí, então, beleza. Fomos embora para casa. Eu morava no sítio, dá 17 quilômetros daqui lá. E tomei banho, rotina normal. Jantei, fui dormir. Isso, dia 10. Pro dia 11. Minha bolsa rompeu. No mesmo dia, quase que eu fui no doutor. Sofia veio. Na época nós tínhamos um golzinho quadrado. Aí meu esposo pegou e falou assim pra mim, nós vai lá no hospital? Eu falei, não. Falei, nós vai lá no SUS, né? Ele quis dizer. Eu falei, não. Eu vou cumprir com a minha palavra. Eu quero ir. Eu quero pagar e quero fazer cesárea. Não vou lá não. Vai que eu chego lá e aquela doutora que tá lá e ela me maltrata. Falei, não. Ixi, Maria. Gente do céu. Entremos nesse carro e viemos pra cidade. Dor. E foi adiantando. Esses 17 quilômetros, eu deitado no banco do carro. Estrada de chão, estrada de pedra. Jesus amado. É até uma comédia, né? Olha, pra você ver, dá pra fazer um livro de comédia.
Chegamos no hospital, o hospital não tem porteiro. Na portaria não tinha. Aí, até pegar minha carteirinha, ver quem eu era, ver com quem que eu tava, agendado pra fazer o meu parto, minha cesárea. Aí, até eles abrirem esse portão, eu falava, isso, o líquido saindo, né? Aí eu pegava e falava pro meu esposo, falava, não, o neném vai nascer aqui, o neném vai nascer aqui, porque daí pro lado de fora tinha um banco, né, sentado. Aí as enfermeiras viu que o negócio tava apertando, abriu a porta, põe eu pra dentro e pode jogar esse neném que nós vai pegar. Ela falava, vem dor, nós pega o neném. E aí eu fiquei, né, toda feliz, né? Mas, por sorte do destino, o doutor chegou, o que era o obstetra. E o que ele fez? Não deixou a Sofia nascer. Então eu tive a dor do parto, porque a dor vinha forte. E depois o anestesista não chegava, a pediatra já tava, o outro doutor que ia fazer, porque é 2 que faz o parto, né? O outro doutor já tinha chego já também, o outro obstetra. E e a Sofia vinha, doutor, as enfermeiras, ele saiu, as enfermeiras falou, não, sua neném vai nascer, sua neném vai nascer. Aí nisso ele escutou, ele veio, gente do céu, vocês acreditam, sabe o que ele fez? Ele fechou assim minha perna, deitou eu de lado, a dor vinha e ele mandava eu puxar a dor pra dentro. E não a dor de expulsão, porque quando o parto normal você faz a dor forte pra fora, né? E daí da Sofia não, daí ele segurou a minha perna. Gente, eu tive a dor do parto inteirinha, do parto normal, até que o anestesista chegou. O anestesista chegou, me anestesiou tudo, me preparou. Sofia nasceu. Sofia nasceu na véspera do Dia das Crianças. Ela nasceu dia 11 daí. Porque, ó, dia 10 eu tinha ido no doutor e ele não tinha feito nada. Toque, nada. Que ainda eu falo pro meu esposo, se ele tivesse feito toque, ele ia saber se que a Sofia tava pra vir, já tava a caminho, né? Mas ele não fez. Aí, até aí, então, beleza. Sofia nasceu, muito bem, bonito, o pai todo lá pomposo, esperando ela, vendo ela. E a gente fica na sala, né? Até costurar tudo, né? O bucho. Aí veio a princesa na véspera de feriado, véspera de Dia das Crianças. Eu até então tava bem, toda feliz. Eu tive muita visita. Eu tenho bastante colega, bastante amiga. Então eu tive visita o dia todo. Só que assim, daí eu fui pro hospital, né? Tudo, a neném nasceu dia 11. No dia 11 mesmo, meu esposo foi na rodoviária, explicou o que tinha acontecido, né? Que era pra minha mãe vir ficar comigo, tal, que eu ia ter nenê e assim por diante. Aí eles trocaram a passagem. Aí minha mãe embarcou lá, né, no dia 11 de manhã e chegou aqui, de tarde chegou aqui de noite. Tanto que ela passou a noite comigo. Gente, como era feriado, a cidade estava cheia, então o povo foi. A Sofia ganhou muita coisa, muito presente. Véspera do Dia das Crianças, né? Aí eu tive muita visita, só que eu não sabia. O doutor não me falou nada, não mandou eu ficar quieta. E eu conversei, eu contava tudo. Gente do céu, a minha barriga foi crescendo, ficou inchada. E dor, aí eu comecei a sentir dor. Mas nisso não, durante o dia não. Durante o dia, beleza, eu até comi um pouco, beleza. Aí quando foi à noite, eu já não consegui comer. Aí nisso eu comecei a sentir dor. E mesmo assim, eu andava tudo, já tinha tomado banho. E dor forte, cólica muito forte. Aí o doutor passou e o doutor falou pra mim se eu tinha conversado. Eu falei que sim. Você tinha que ter ficado quieta. Eu tive dor de cabeça. Não por ter levantado antes da hora. Mas assim, para de comer unha, Sofia. Não tô. Aí, daí então. Aí fiquemos lá. Aí passei mal na madrugada. A mãe chamava enfermeira. Ai, Jesus, as enfermeiras pra me ajudar dava leite pra Sofia no copinho. E beleza. Sofia furou a orelha lá na maternidade.
Fui muito bem atendida, tal, muito gostoso. Gente, só que assim, entre os 3 partos, 2 partos normal, né? E um, como fala aí que eu falei? Ai, Jesus. Induzido? 1000 vezes do que a cesárea pra mim. Eu não gostei da cesárea. Viemos embora pra casa, minha mãe ficou 21 dias comigo. Quando fez 15 dias, eu tive febre. Dor e febre. E eu não queria pegar a Sofia, não queria dar mamaço pra Sofia. E minha mãe, meu esposo conversou com alguém, ligou, não sei pra onde e tal, falou assim, tá, é a depressão pós-parto. Mas mesmo assim, eu tive a minha mãe do meu lado o tempo todo e dor. Uma dor terrível. Tanto que depois que eu tive a Sofia, o pessoal me chamou no postinho pra dar... Sabe quando nos postinhos tem palestra, eles dão kit pras mamães, pra mim falar sobre os meus partos, as minhas experiências, né? Que eu tive 3 experiências, parto normal, a cesárea e o parto induzido. Então, tinha o que eu falar, né? Aí, e eu falava que entre parto normal e o de cesárea, 1000 vezes o normal, porque o normal você já toma banho sozinha, você pode lavar a cabeça sozinha, você troca neném, você anda pra lá, pega o neném. Agora a cesárea, eu não conseguia, eu achava que eu não ia nunca mais andar na minha vida, que eu nunca mais ia ficar normal, porque eu senti tanta dor no meu corte, tanta dor, que o doutor tinha marcado retorno, parece que com 7 ou 10 dias, eu fui nele antes, porque eu sentia muita dor, daí ele falou que era normal, é porque fazia parte da, como que fala? Da cesárea, então o porquê disso, de eu ter sentido dor e de eu ter conversado muito, né? Então, assim, coisas que eu não sabia que ele deveria ter falado e não falou. E, na verdade, eu era de primeira viagem, né? Eu nunca tinha feito parto em cesárea, então pra mim, né? Nunca imaginei, nunca passei pela minha cabeça. Mas, enfim, gente. Então, isso é mais ou menos um relatório aí dos meus partos, dos meus príncipes e da minha princesa, né? Eu tive as experiências, só que assim, cada um decide o que quer, o que acha melhor. Não tô aqui colocando assim, faz cesárea, tenha parto normal, induz. Não, eu tô contando a minha experiência, sabe? Que eu já assisti vídeo, assisto até hoje vídeo de parto, essas coisas, parto induzido. E mas com doula, a pessoa prepara o quarto na própria casa, com médico. Então, gente que tem cashback, né? Então, assim, mas pra mim, Andréia, se eu engravidasse de novo, eu ia querer parto normal, eu falo, porque eu não ia querer cesárea, porque eu sofri muito. Tanto pelo dia que eu tive febre, que eu fiquei muito ruim, que eu senti muita dor, e pelo fato da recuperação. Pra mim, eu não sou de fazer corpo mole. E eu sofri muito, 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 muito. Então, é uma coisa que, assim, gente. Daí eu peguei e eu sofri muito, 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 muito. Então, eu não desejo isso pra ninguém. Então, gente, pra finalizar o vídeo, foi assim, foi essa a minha experiência, né? E que nem eu falei, se fosse pra mim ter hoje, eu teria parto normal, porque a gente se vira rapidinho, faz as coisas, volta a rotina da gente normal, rapidinho. Mas sou operada, né? A não ser que for da vontade de Deus, né? Ixi, Maria lá, a Cláudia Raia lá, ó, com quantos anos aquela mulher tinha lá quando ela teve neném agora, faz pouco tempo, né? Mas é isso aí, tá? Então esse é o relatório dos meus partos e agora eu vou mostrar o meu bolo pra vocês. Gente, ó, enquanto eu fui conversando com vocês, eu terminei meu chinelo. Os meus chinelos eu faço macramê. Ó, pro lado de dentro como que fica e pro lado de fora. O acabamento fica perfeito, porque... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. E aí eu tava fazendo isso aqui, eu tava bordando com pérola enquanto eu conversava com vocês. Vou pegar um par só. Ó,
Vamos ver se vai dar pra ver aqui. Ó o acabamento que fica do nozinho aqui, assim, ó. Aí, ficou assim. Preto, pra quem gosta de preto. Ó, terminei, ó. Ó lá, ó, o macramê como que fica bonito. Ó. Então, um parzinho pronto. Vou partir pro outro. Gente, vou dar uma furada nele. Ele ficou bem assado. E eu não quero ele seco. Aí eu peguei a dica de uma companheira aí, de uma parceira no YouTube, que ela faz isso nos bolos dela, que é molhar com leite. O meu leite eu dei uma adoçadinha nele. Coloquei um pouquinho de canela. Eu não sei se o pessoal aqui de casa vai gostar, porque eles não gostam de especiarias. Pronto. Agora é passar o doce de leite. Jesus amado, tá ventando. Vê se eu aguento isso. Minha cortina me atrapalhando. Calma aí, filha. Depois você volta. Doce de leite escuro, mas é doce de leite, gente. Gente, eu ia pegar um saco confeiteiro. Aí eu pensei assim, mas eu não tenho tanto doce de leite, que daí eu ia fazer uma decoração por cima de bico. Daí eu falei, mas é pouco doce de leite. Falei, mas dava pra mim ter feito. Mas agora já foi. Já foi, já tá indo tudo doce de leite aqui. Vou espalhar bem, que eu quero com bastante doce de leite. Ó. Eu quis dizer bastante. Vou comprar uma bailarina para mim, porque para decorar os bolos tem que ser bailarina, né, gente? Sim, não fica legal. Eita, aqui o doce ficou tudo foi no prato. Ó. Será que vai prestar, meu Deus do céu? Será que vai superar minhas expectativas? Minhas lombrigas estão aqui pulando, brigando, dando um soco uma na outra. De tanta vontade de comer esse bolo. Isso aqui a gente deixa, né? Pera lá. Pera lá, pera lá. Deixa eu ver como ficar. Mãe do céu. Que delícia que vai ficar. Eu espero. O que você vai peneirar aí? Açúcar. Açúcar? É, ó, refinado. Eu bati aqui no meu mix. Olha, vai ficar muito doce, mãe. Mãe. Vou achar que é bolinha pequena. Foi, Sofia? Para. Oh, tu que se apanhou!
Vai ficar muito doce. Não quero não. O que é isso agora? Esse é canela. Canelas. Canela. Tá. Um bolo, uma cobertura. Parece uma cobertura de... Uma cobertura de... docinho que é. Sofia, a mamãe tá gravando. Bom, gente, saboreando ainda. Ficou do jeito que eu queria. Superou minhas expectativas. Tá uma delícia. Então, olha, pesquisem aí no Google bolo churros com doce de leite. Ai, gente do céu. Uma delícia. Dá pra levar pra festa. Quando a gente for, tiver que levar alguma coisa, tenho certeza que vão gostar. Eu vou comprar forma, eu tenho essa aqui, uma média. Eu vou comprar daquela menor, mais alta, assim, bem alta. Que daí eu faço ele alto, corto no meio, em 2 ou 3 partes, coloco o recheio no meio também. Mas eu amei. Não sei se é a vontade que eu tava, mas superou minhas expectativas. Pessoal, então esse foi o vídeo, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E vamos por cá e vocês por aí, né? Se gostou, já deixa aquele joinha para fortalecer o canal. Se é novo ou nova por aqui, se inscreva. Deixe seu comentário, compartilha, né? E vamos que vamos, né, gente? Graças a Deus aí, mais um dia aí, pela honra e glória do nome do Senhor Jesus. Já estamos vencendo. E é isso, tá? Fiquem todos com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. E ó, tchau, tchau.